Bom, gente, seguindo aí com o nosso conteúdo. E aí os autores, quando eles estão falando também sobre essas mudanças no ensino sobre saúde no Brasil, eles vão pontuando o que a saúde coletiva defende. Lembrando que quando nós estudamos a história da saúde coletiva no Brasil, nós estudamos um pouquinho na última aula, nós vemos também como esse campo, como essa área contribuiu para que essas mudanças na formação em saúde, na compreensão do que é saúde, ocorressem aqui no nosso país. Então, eles vão dizer aí outra definição legal, importante para a gente tentar entender o que é a saúde coletiva. É um campo de produção de conhecimento e de intervenção, ou seja, é um campo que pensa, né, que produz ali conhecimento e de intervenção, ou seja, que produz conhecimentos e ações. Então, não é um campo só teórico e não é um campo só prático, é um campo prático e teórico que é interdisciplinar, ou seja, existem diversas disciplinas, diversas áreas aí que compõem a saúde coletiva. E não existem aí limites precisos ou rígidos entre as diferentes escutas ou diferentes modos de olhar, pensar e produzir saúde. Ou seja, o que os autores estão falando aqui para a gente é que esse é um campo de conhecimento especializado, ou seja, é um campo de conhecimento que tem suas especificidades, que diferem muitas vezes de outras compreensões de saúde. Contudo, trata-se de um campo plural, porque contempla aí as visões, as compreensões, os olhares de diferentes disciplinas. E não existe aí um limite rígido, um limite estabelecido para quanto cada uma dessas disciplinas pode contribuir com a construção da saúde coletiva, certo? Então, essas disciplinas, elas estão em constante diálogo, em constante interação, produzindo o conhecimento aí, produzindo o conhecimento científico dessa área e também as ações. Então, tanto no campo teórico como no campo prático. Seguindo aí, algumas características da saúde coletiva. Então, o que os autores pontuam aí pra gente, essa parte também é bem legal, porque faz com que a gente consiga compreender melhor que campo é esse que a gente vem estudando. Então, olha, a saúde coletiva busca o que a gente chama aí de superação do biologicismo. O que seria isso? Superar a ideia de que somente a biologia, que somente o campo aí das ciências naturais, vamos pensar assim, é capaz de construir ações em saúde e pensar em saúde. Então, a defesa de que outros campos, como o nosso, por exemplo, da psicologia, defesa que nós também, outros profissionais de outras saúdes, também produzem conhecimento científico e ações no campo da saúde. Bom, superação do modelo clínico hegemônico. Então, quando a gente fala modelo clínico hegemônico, o que é isso? Um tipo de visão aí que entende que o saber sobre saúde deve ser centrado na prática médica ou na doença. Então, o que a saúde coletiva busca romper é com essas visões de que a saúde é somente feita através do médico, de que a doença é a única forma de olharmos para a saúde. E vamos lembrar, gente, que assim, essas são algumas características da saúde coletiva, alguns posicionamentos desse campo, mas essas transformações, essas superações, vamos chamar assim, elas não são feitas do dia para a noite. Inclusive, hoje no nosso país, mesmo nós temos tido aí diferentes mudanças na compreensão sobre saúde, vimos alguns marcos na aula passada aí que trouxeram essas mudanças. Mesmo assim, a gente ainda percebe muitas vezes esse biologicismo, esse modelo clínico hegemônico. Então, é algo
que a saúde coletiva busca essa superação, mas nós não podemos hoje afirmar que essa superação ela já foi realizada, certo? Essa total superação, vamos dizer assim. De certo modo, em alguns locais, na atuação de alguns profissionais, sim, mas é algo que a gente ainda precisa refletir, precisa buscar construir aí outras possibilidades de fazer e pensar saúde. Então, a saúde coletiva busca também outro item aí, a valorização do social e da subjetividade. Então, o foco não está só na doença que o sujeito tem, mas na integralidade do sujeito, num sujeito como um todo. Então, vamos pensar, para a saúde coletiva, vamos tentar pensar em um exemplo. Para a saúde coletiva, não interessa só eu ter um diagnóstico se determinado sujeito tem um exame positivo para Covid-19 ou não. Para além desse resultado desse exame, que sim, é muito importante, eu preciso tentar entender também a subjetividade desse sujeito, a integralidade desse sujeito, a forma como essa pessoa vai lidar, por exemplo, com esse diagnóstico, a forma que a pessoa tem muitas vezes para fazer uma prevenção, para não passar para as outras pessoas. Então, isso tudo tem relação com a história de vida do sujeito, com as relações sociais que esse sujeito estabelece no seu dia a dia. Então, para a saúde coletiva, a gente não consegue pensar a saúde se não compreendermos o sujeito em sua integralidade, certo? Então, se olharmos apenas para a doença, nós não podemos dizer, na visão da saúde coletiva, de que todas as pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19 vão ter as mesmas experiências da doença, certo? Por isso, esse olhar para a subjetividade dos sujeitos é tão importante. Outro item aí, o estabelecimento de vínculos entre a população e os profissionais de saúde. Ponto-chave aí para a saúde coletiva. A saúde, para este campo, para essa área, ela não é construída só por profissionais. Então, vamos pensar assim, ela não vai ser construída só por vocês, futuros psicólogos e psicólogas, mas sim pelo estabelecimento de vínculos entre vocês e a população, que vai fazer uso dessas políticas de saúde, certo? E também faz aí uma crítica, algumas críticas à medicalização. E aí, nesse ponto, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque não significa que a saúde coletiva diz que os medicamentos não são importantes, não é isso, tá? A saúde coletiva reconhece que o uso de alguns medicamentos em algumas situações são essenciais, mas a crítica que é feita é que muitas vezes nós temos uma grande medicalização das pessoas, que nem sempre essa seria a única forma de construirmos ações em saúde. Então, as ações em saúde deve muitas vezes contemplar esses medicamentos, mas essa não é a única forma de fazer saúde.